E sobre estes assuntos, nós vamos contar agora com a presença de Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Wellington, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite, Dorival D'Alessio. Boa noite a você assistindo ao canal TPA Notícias, aqui no Hora 10. É um prazer. Um cumprimento especial hoje, no dia 8 de março, às mulheres, né, por isso esta importante efeméride internacional. Certo. Wellington, seja bem-vindo. Olhando para os factos que fazem atualidade, 6 meses depois, esta questão da sabotagem aos Nord Streams voltam aqui à atualidade. As acusações começam a ganhar agora novos contornos. Há outras variantes que vão sendo apresentadas, diferentes das que inicialmente foram sendo aqui também avançadas. Como é que nós podemos então analisar aqui estes novos contornos à volta desta sabotagem que não está ainda concluída a investigação? As investigações seguem, mas já temos aqui novos dados à volta da mesma. Olha, Dorivaldo, as investigações, elas dificilmente irão trazer a verdade como realmente aconteceu. Certo. Mas os atores interessados nisso já estão expostos, porque uma reportagem muito ampla de um premiado jornalista trouxe para o mundo algo que a imprensa, de um modo geral, deveria ter feito desde o início. Observe que você mesmo destacou aí que esse episódio, que foi um ataque terrorista, aconteceu há 6 meses. E somente agora, depois de balões que invadiram os céus dos Estados Unidos, depois de uma série de desvios de foco, finalmente esse debate veio à tona. E aí reside, Dorivaldo, algo muito grave. Primeiro, ao autorizar, se realmente foram os norte-americanos, com participação dos noruegueses, com consentimento da União Europeia, através da Von der Leyen, e do Olaf Scholz na Alemanha, mas aí eu vou tentar falar passo a passo o que é que pode acontecer. Primeiro, se os Estados Unidos autorizaram esse tipo de sabotagem, o presidente Joe Biden pode sofrer impeachment, porque esse tipo de ação de guerra, teria que ter sido aprovada pelo Congresso. Então, ele pode sofrer impeachment caso fique provado que ele autorizou o ataque ao Nord Stream. E os norte-americanos, através do próprio presidente Joe Biden, através de alguns outros quadros do governo de grande relevância, falaram abertamente que o Nord Stream teria que ser destruído e que eles poderiam fazer isso tranquilamente, como se fosse uma coisa qualquer. Mas não é muito grave, um investimento de grande relevância. E aí sim, vamos para a Alemanha. Se confirmado o consentimento de Olaf Scholz neste episódio, ele terá cometido, para além de um ataque terrorista, coautor de um ataque terrorista, ele terá praticado um crime de lesa pátria contra o próprio povo alemão, porque é um patrimônio alemão, holandês, russo, o Nord Stream. E agora, Ursula von der Leyen, da União Europeia, também pode estar envolvida e também pode ser acusada de participante dessa trama, não é? E também, por ser a União Europeia um conjunto de países que formam um bloco, ela pode ser acusada por múltiplos crimes de lesa pátria. Aí também tem a Noruega, que as pessoas falam um pouco, mas que pode ter sido a autora, através das suas forças armadas, a executora, segundo a reportagem que foi publicada, e a que eu mais acredito, é a mais plausível, né, de toda essa história. E aí os noruegueses estariam numa situação extremamente delicada. Então, diante de tudo isso, e sabendo que a Ucrânia praticamente não existe mais, o que restou aos países membros da NATO foi jogar a culpa na Ucrânia. Ainda não diretamente, disseram que foi um grupo de simpatizantes. Olha, Dorival, seria mais fácil eu e você tramarmos aqui com katanas e destruir o Nord Stream do que grupos simpatizantes da Ucrânia. Eles não conseguem atravessar a fronteira para a Polônia, e todos sabemos disso. Há um rigor muito grande para atravessar as fronteiras.
e muito menos chegar no Mar Báltico e praticar um ato terrorista dessa proporção. Quando uma criança, com a boca toda suja de chocolate, nega que comeu o chocolate da mãe, isso parece bastante engraçado, não é? Mas estamos falando aqui de Nord Stream num momento de tensão internacional, que eu costumo falar que é um embrião de guerra mundial, porque é uma tensão da NATO contra a Rússia em solo ucraniano, e por enquanto só está existindo o solo, não é? A Ucrânia não tem soberania mais para absolutamente nada. Você, inclusive, falou sobre a questão dos alimentos antes, que o secretário-geral da ONU das Nações Unidas, exatamente, falou sobre a soberania territorial da Ucrânia, e ele sempre esquece de mencionar o episódio da Líbia. Não é? É bom que lembre da Líbia quando a ONU fala sobre soberania territorial, porque a ONU também, de alguma maneira, foi coartífice ao não denunciar a gravidade daquele episódio, não é? E a NATO a autora direta. Mas voltando aqui ao tema, essa questão dos alimentos não depende da Ucrânia, isso depende muito mais dos países membros da NATO suspenderem as sanções impostas à Rússia para o setor agrícola, porque ao falarem de que há uma crise alimentar iminente caso esse acordo não seja renovado, eles ignoram que um dos maiores produtores, não só de alimentos, mas também de fertilizantes do planeta, são os russos. E se eles impõem à Rússia barreiras para que eles comprem, paguem e vendam, eles não estão lutando contra uma crise alimentar. Eles estão transformando uma potencial crise alimentar em uma ferramenta de guerra contra a Rússia, assim como aconteceu com o SWIFT, no caso de transferências bancárias internacionais. Então, Dorivaldo, é uma guerra muito grande, com diferentes engrenagens, e nós não podemos aqui acreditar em qualquer versão que saia a partir do jornal New York Times, que não é um órgão de imprensa nesse caso, é uma espécie de máquina de propaganda de guerra dos Estados Unidos da América. Não há credibilidade alguma no New York Times para defender que foi um grupo pró-ucraniano. É ser muito ridículo. E como eu tenho costumado falar aqui, o jornalismo morreu no primeiro dia da guerra, no dia 24 de fevereiro de 2022, nesse episódio da Ucrânia. Certo. Wellington, a Rússia volta aqui a pedir a investigação da ONU sobre a questão do Nord Stream. Estaria aí, se calhar, o caminho mais viável para se encontrar uma versão, digamos, que seja um pouco mais convincente, ou pelo facto de ser a ONU aqui solicitada, envolvida nesta possível investigação, as coisas não deviam também ser vistas assim, com tanto positivismo? Olha, Dorival, o que a Rússia quer é oficializar a reportagem que foi feita com informações cirúrgicas de pessoas de dentro dos Estados Unidos da América e pessoas da inteligência da Rússia. Essa investigação já está feita, a verdade está posta. É aquela reportagem que deveria ser assinada como relatório, porque as fontes são incontestáveis. Então, o que os russos é ganhar um poder de barganha oficial, provando, porque nunca esqueça, você que está me assistindo também, nunca esqueça, que a NATO está acusando a Rússia de prática de terrorismo. Então, o que a Rússia tenta ao fazer isso é provar, através de um relatório oficial, que quem praticou terrorismo foi a NATO, através dos Estados Unidos, da Alemanha, da União Europeia como um todo, e de países como a Noruega, que participaram ativamente dessa sabotagem ao Nord Stream. Então, eu não vejo que um novo relatório, que uma nova investigação traga novos elementos. O que os russos querem é apenas ratificar esse episódio da maneira que foi reportado e publicado amplamente há pouco mais de 2 meses. Wellington,
A NATO também pede que não haja especulações e o responsável pela NATO, o secretário-geral no caso, Stoltenberg, também voltou aqui a referir que esta sabotagem demonstra mais uma vez a vulnerabilidade das infraestruturas críticas da Europa e por isso é necessário reforçá-las. Olha para esta situação com o mesmo ponto de vista aqui de Stoltenberg. É um norueguês que sabe que foi primeiro-ministro, né? Que sabe que o seu país está até os dentes envolvido com esse problema. Então ele tem que contribuir para o desvio de foco. Ele quer que o mundo acredite que foram simpatizantes ucranianos que destruíram uma das principais infraestruturas da Europa. E não vai conseguir isso. O que ele vai conseguir é irritar ainda mais os russos. Observe, Dorival, não estou falando isso, sabe por quê? Porque o governo chinês, hoje, na sua página do Twitter, fez uma brincadeira com os Estados Unidos da América. Praticamente chamou os norte-americanos de mentirosos dentro da sua página do Twitter. Porque não tem como negar que o principal interessado no ato terrorista praticado e chamado de uma maneira, vamos chamar de eufemismo, né, de sabotagem, não foi um ato terrorista. Os Estados Unidos da América têm aí o dedo norte-americano, segundo um jornalista sério, premiado internacionalmente, e que apresentou as provas. Ninguém pode contestar que ele apresentou as provas. Então, Dorivaldo, o secretário-geral da NATO, quando ele tenta ganhar tempo, ganhar fôlego, ele está buscando apenas um novo elemento, um desvio de foco que seja capaz de sufocar esse debate, mas não terá êxito, porque isso é de uma gravidade que põe em risco as relações internacionais como um todo. Estamos aqui diante de uma gravidade sem precedentes, estamos falando de uma sabotagem, um ataque terrorista à infraestrutura que tem levado o povo alemão ao desemprego, a uma série de constrangimentos e, como eu falei, provavelmente com a participação do próprio primeiro-ministro alemão. E isso realmente é muito grave e a imprensa não pode ignorar a gravidade disso, porque é aí que nasce um dos elementos mais graves da escalada de toda essa guerra. Wellington, alguns peritos à investigação levantam também aqui a expressão operação de bandeira falsa. Como é que podemos aqui entender este aspecto aqui mencionado? Pois é, o que é que eles tentam dizer com isso? Que foram os russos que praticaram um ato contra o próprio patrimônio, que deixou de ganhar dinheiro de um gás que alimentava boa parte da economia russa para ganhar algum poder de barganha. Não há quem acredite nisso. Eu acredito que o roteirista de cinema que tentou contribuir para a nova mentira foi infeliz nessa tentativa. Dorivaldo, é importante aqui fazermos mesmo essa ironia que eu estou procurando fazer, porque eu não consigo sorrir diante da gravidade, mas nós estamos realmente aqui falando sobre algo de extrema importância e de extremo risco para o planeta, porque são potências nucleares. Certo. E alguém atravessou a linha, aquela chamada linha vermelha. Hoje, aqui em Estocolmo, inclusive eu estava lá no Ministério das Relações Exteriores, houve um encontro entre autoridades da União Europeia, oficiais e políticos da União Europeia, e todos eles comentar esse tema. Ninguém quis comentar esse relatório que teria sido apresentado pelo New York Times e um jornal alemão. Sabe por quê, Dorivaldo? Porque é uma história sem pé e nem cabeça. Ninguém quer dar um palpite sobre algo tão bizarro. Então, eu acredito que esse tema deva ser aprofundado e, certamente, com o apoio de China e outras nações, a Rússia conseguirá manter vivo
o debate sobre esse ato terrorista contra o Nord Stream. Wellington, vamos aqui trazer um outro assunto que acabou já também por tocar em alguns aspectos enquanto analisávamos aqui a questão do Nord Stream, mas é esta terceira visita do secretário-geral da ONU à Ucrânia. Que impressões é que podemos tirar? Quais são, pelo menos, as principais? Como eu falei, para que as Nações Unidas consigam provar que existe um interesse em combater o risco de uma crise alimentar, é preciso que todas as sanções aplicadas contra a Rússia nessa vertente da produção de alimentos sejam suspensas. Do contrário, a única interpretação possível é de que, a pretexto do risco de uma crise alimentar, as Nações Unidas impõem sanções à Rússia e acusam a Rússia de ser a culpada por uma crise. Então, Dorivaldo, não há como cobrar da Rússia, cobrar um sucesso e torcer contra, para facilitar a compreensão do nosso público. Então, eles torcem contra a Rússia e cobram o sucesso do combate a uma eventual crise alimentar. Então, sem o diálogo direto com a Rússia e sem a suspensão de sanções para a vertente da produção de alimentos, qualquer tipo de argumento que seja levantado sobre riscos de uma crise alimentar serão argumentos falsos, cínicos e que não revelam a verdade das intenções de quem está servindo como intermediário nesta negociação. Wellington, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da Noite. Vamos querer contar consigo em próximas oportunidades. Até lá, um grande abraço e boa noite. Eu que agradeço, Dorivaldo. Boa noite a você, ao nosso público e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, grande abraço.